Alô, nação rubro-negra! Está começando mais um Bola em Jogo. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 4 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. Nação rubro-negra, o Bola em Jogo de hoje vai falar da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1-0 no Maracanã pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importantíssima que deixa o Flamengo ali na briga pela liderança da competição. Vamos ao bate-papo, nação! Nação rubro-negra, um jogo em que o Flamengo não atuou bem novamente. A mesma atuação que teve contra o Santos se repetiu nesta partida contra o Fluminense. O time teve maior posse de bola, domínio sobre o adversário, alguns lances marcação alta e também teve dominância durante toda a partida. Mas o gol não saía e, muito pior do que isso, os chutes não aconteciam no ataque do Flamengo. Veio o segundo tempo, o técnico Felipe Luiz colocou Pedro para atuar durante os 20 minutos finais da partida. E foi num lance em que houve um cruzamento para a área e o Pedro mostrou todo o seu oportunismo e acabou decidindo o jogo para o Flamengo. Vencemos. Os defeitos continuam. Pedro precisa ser reintegrado desta vez como titular do Flamengo, porque mostrou, né, e sempre mostra a sua estrela, a sua categoria, o seu grau de oportunismo e também a sua presença diária. Mas o time do Flamengo mostrou os mesmos defeitos que aconteceram na partida contra o Santos e também contra o São Paulo, apesar da vitória por 2-0. O Flamengo venceu, resultado justo, mas o time precisa melhorar a performance dentro de campo. 1-0 Flamengo, um resultado que coloca o Flamengo lá na parte de cima, perto do líder Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Vamos ao gol do Mengão, nação! Nação rubro-negra, o gol da vitória do Flamengo saiu somente aos 39 minutos do segundo tempo. Luiz Araújo cobra escanteio pela esquerda, Léo Ortiz desvia e Pedro de carrinho escora para o fundo do gol. Foi o gol de número 143 de Pedro com a camisa rubro-negra. Flamengo 1, Fluminense 0. E vamos agora ao fera do jogo, nação. Nação rubro-negra, o fera do jogo de hoje foi o atacante Pedro. Não por uma atuação brilhante, mas pela redenção do nosso grande craque, que volta a campo e volta decidindo um clássico contra o Fluminense. Jogou apenas 20 minutos, mas teve
oportunidades de gol, teve presença de área, mostrou seu oportunismo e, sobretudo, fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1-0 no Maracanã. Pedro merece voltar a ser titular do time do Flamengo, porque aos poucos ele vai retomando a sua forma física e vai voltar a ser o nosso grande Pedro que nós nos acostumamos a ver. Por isso tudo, Pedro foi o fera do jogo. Mas vamos saber agora quais foram as análises e as impressões do técnico Felipe Luiz no quadro Fala aí, professor! O técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva depois do jogo, em que ele analisou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1-0 no Maracanã. Tivemos poucos dias, 4 dias para preparar esse jogo depois do jogo do Santos, ou seja, um dia para treinar, um dia e meio para treinar aí com os jogadores que jogaram contra o Santos, com algumas como é que fala, baixas, alguns jogadores que não estavam à disposição, mas como você falou, jogar um clássico sempre é complicado, sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Tá aí o técnico Felipe Luiz analisando mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo 1, Fluminense 0, teve um público de 58.416 torcedores, proporcionando uma renda de R$4.386.336,50. O Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Bragantino, 21h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas você, meu amigo, você, minha amiga, se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já, curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Flamengando, o canal mais querido do Brasil. E agora também você pode fazer parte do clube de membros do canal Flamengando. Escolha uma das 4 categorias e ganhe benefícios exclusivos do canal mais querido do Brasil. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, lá no TikTok, lá no X, lá no Blue Sky. Você tem a melhor cobertura do Mengão nas redes sociais. É bola em jogo, nação!